O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Podeis sentar um instante, irmãos e irmãs? Caro seminarista João Manuel, amado povo de Deus, não fique com medo da fornalha, tá bom?
Ainda não. Porém, há quem diga que a fornalha também manifesta, sobretudo na devoção popular, como um lugar de muito fogo mesmo, que vai queimar e ninguém sabe na verdade como é, porque ninguém teve lá e voltou para contar até hoje, e não voltará. A intenção da liturgia da palavra deste fim de semana não é te provocar medo, embora a gente saiba que ainda tem muito católico ligado à superstição que tem medo da fornalha. Porque quem não deve, não precisa temer. A intenção da palavra desse fim de semana é justamente o contrário. Se você percebeu a intenção de Jesus no Evangelho de hoje, ele usa de 3 parábolas para tentar colocar no coração e na cabeça das multidões que o estavam seguindo, sobretudo naquele momento da sua missão, na sua vida pública, de que eles têm um Deus que oferece todas as coisas necessárias para que eles percebam que fora de Deus não há futuro para ninguém, não há futuro para nada. E essa tradição, que vem desde lá da primeira leitura desse fim de semana do livro da sabedoria, nos apresenta exatamente este Deus. O problema, e aqui é que está, o problema que nós temos que identificar, se já não contaminou a nossa vida, é o problema que eu vou passar para você em forma de pergunta, para a sua reflexão. O que você busca em Deus? Por trás desta pergunta está uma série de complicações que podem acontecer. Porque dependendo das expectativas que você criou em relação a Deus, e elas podem estar erradas, também está por trás manifesta uma ideia de Deus que também é errada. Porque se eu tenho na minha cabeça uma construção sobre Deus que não bate com o Deus que hoje nós lemos na Sagrada Escritura, é claro que as expectativas, ou seja, é claro que aquilo que eu busco em Deus também vai estar errado, vai estar equivocado. Por exemplo, onde que Deus vai se preocupar em me revelar as dezenas da Mega Sena? Onde que Deus vai me conceder a graça de ser curado se eu também não busco a medicina para o tratamento? Ele pode curar, padre? Pode. Ele pode fazer todas as coisas. Está muito bem claro hoje na primeira leitura. Inclusive, ele pode fazer tanto todas as coisas que ele até, vai dizer o autor da sabedoria, ele até domina o seu próprio poder para não agir sem misericórdia conosco. Porque se merecemos, ele deveria agir por justiça. Se eu não faço por merecer, eu também não posso querer exigir direitos da parte de Deus. Se eu não faço por onde? Mas vai dizer o autor que, inclusive, ele domina o próprio poder que tem de fazer todas as coisas, inclusive da justiça, por misericórdia, por benevolência, por clemência. Vai dizer o salmista: Deus é bom, Deus é clemente e Deus é fiel. Acontece, meus irmãos, é que nós estamos sendo empurrados para uma ideia de um Deus que é um dono de empresa, que me fornece serviços, que me fornece benefícios, e que eu acho-me no direito de exigir, porque de alguma maneira eu estou pagando por isso. E Deus não é dono de empresas para me conceder um serviço ou não. Deus é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas.
Deus não vai se economizar em bondade, em misericórdia, porque eu não mereço, porque se fosse por aquilo que merecemos, Deus poderia sim e teria o direito de economizar, mas Ele é fiel àquilo que Ele criou. Ele é fiel àqueles que Ele criou. E porque Ele é fiel, Ele jamais vai deixar de ser, realizar e se comportar em relação a nós de maneira diferente, mesmo que nós demos as costas para Ele. O que nosso Senhor está tentando colocar na cabeça daquelas pessoas é que Deus vai acontecer na vida delas, Deus vai acontecer na história delas, e Deus vai acontecer no mundo na medida em que aqueles que aderem a Ele permitirem se tornar vias para que isso aconteça. É como se cada um de nós, dizendo para Deus que nós aderimos a Ele, a sua vontade, que o amamos em primeiro lugar. E é muito importante isso, meu irmão, minha irmã. Isso não é uma ideia. Amor não pode ser uma ideia. Amor precisa ser uma decisão mesmo. Precisa ser racional. Eu quero amar a Deus. Eu preciso amar a Deus. Porque quem ama não abandona. Quem ama, cuida e se deixa ser cuidado. Quem ama, faz as vontades. Quem ama, corre atrás dos prejuízos para poder compensar aquilo de errado que fez. Quem ama, não desiste. Quem ama, escuta. Quem ama, sente. Quem ama, está presente. Quem ama, está perto. E é por isso que falta muitas vezes amor a Deus nas nossas vidas. Não é que falta fé, não. Falta amor. Porque fé já foi dado por Deus no batismo. Amor é uma decisão. Deus não vai te empurrar amor goela abaixo. É verdade que Ele ama. É verdade que a matéria-prima mais essencial da nossa vida, da nossa existência, é amor. Porque Ele é amor. Mas para que esse amor tenha frutos, não seja só eficiente, mas seja eficaz, é preciso que haja reciprocidade. E se eu não quero amar, não adianta somente eu ser amado, porque aquele amor não vai produzir na minha vida a transformação que eu preciso. E aí, não é Deus que vai mandar anjo ceifar ninguém, mandar para inferno, mandar para céu. Está na nossa mão isso. Porque quem ama vai procurar usar na vida os critérios e valores para que um dia esteja do lado, em frente, com aquele que ama. E aquele que não ama, não vai fazer questão nenhuma. Isso é muito simples. A parábola hoje do joio explicada é muito simples para nós. Não é Deus que está escolhendo quem é joio e quem é trigo no nosso meio. É preciso que haja joio e que haja trigo. Porque se não tiver os dois, como que nós vamos usar a liberdade de escolha que Ele nos deu para usar? Como que nós vamos escolhê-lo com liberdade, com razão, com decisão? Como que nós vamos escolher amá-lo se nós não tivermos na nossa vida ou do nosso lado dois parâmetros, um correto e um incorreto, para que eu possa tomar a minha decisão? Eu preciso tomar uma decisão. E aí, eu preciso colocar na balança o que é mais importante ou qual é mais importante, ou ainda, qual é o importante da minha vida. Lembrando ainda do livro da sabedoria. Quem ou qual Deus dentre nós faria ou fará aquilo que o nosso Deus já fez? Nenhum. Ninguém. Nem um ídolo, nem uma referência humana.
Nem o seu marido e a sua esposa, nem o seu filho, nem o seu patrão, nem seu melhor amigo. Ninguém nesse mundo vai conseguir fazer o que Deus faz por cada um de nós. Por isso, amá-lo se torna uma necessidade. Não um mero desejo, mas uma necessidade. Estar perto do único que é capaz de justificar completamente a minha vida, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, é Deus. Por isso é necessário amá-lo. Para nós é uma necessidade. Não por invenção da igreja, da Bíblia, como alguns papos agnósticos ou ateus querem dizer para nós na cultura de hoje, mas porque a nossa vida, a nossa existência já diz isso para nós. Nós somos cheios de buracos, de vazios, de pontos de interrogação que ciência nenhuma consegue explicar, que terapia nenhuma consegue resolver, só ajudar. Mas podem ser preenchidas por Deus, porque Ele nos conhece. Ele sabe cada metro cúbico ou quadrado da nossa vida. Ele sabe. E é por isso também que Paulo está dando de presente para nós a informação que nós já sabemos. Quando ele diz aos romanos: vocês não sabem rezar, vocês não sabem como falar, vocês estão pedindo coisa errada, coisa que não devia pedir, vocês estão gastando tempo e energia com um diálogo equivocado, porque criaram um Deus errado na cabeça de vocês. Acontece que vocês foram batizados, Deus mora em vocês, o Espírito Santo escolheu vocês para templo, Ele já está sondando a sua vida, a sua existência, as suas necessidades. Deixa que o Espírito faça isso por você. Deixa que o Espírito Santo ore em você, porque Ele conhece as suas fraquezas e Ele vem em socorro às suas fraquezas. Meu irmão, minha irmã, não tem como dar errado se nós nos recordamos disso. Nós já somos eleitos para o céu. E por isso, nós já temos tudo para ir para o céu. Não falta nada. O problema é que a gente não usa. Hoje, fazendo uma comparação assim bem pequena, mas talvez ajude você a entender isso que o padre acabou de falar agora, para a gente encerrar, é quando você, por exemplo, se depara com os carros tecnológicos de hoje, né? Eu fico de cara entrar nesses carros que estão saindo agora de montadoras que a gente nunca viu na vida e estão aparecendo, com aqueles painéis que você nem sabe como funciona. Talvez se você compra um carro daquele, você vai demorar 5 anos para aprender a usar, na hora de trocar já, né? A mesma coisa os smartphones e outras tecnologias que estão surgindo. Nós temos o recurso, nós temos instrumento para tudo e não usamos, porque não queremos aprender a usar. A mesma coisa é com Deus. Já temos tudo o que precisamos. Às vezes, não queremos aprender a usar, porque vai dar trabalho. E a gente já tem muito trabalho na vida, padre. Acontece que nenhum trabalho que você faça na sua vida vai te salvar, como o trabalho pela sua alma te salvará. Peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, que interceda por nós, junto a São José, para que não percamos o aprendizado de uma vida em Deus sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,